Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui mais uma videoaula, tá certo? Onde nós vamos continuar falando aí, pessoal, das reformas religiosas ocorridas na Europa, tá bom? Onde nessa videoaula, pessoal, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a expansão, né, da reforma protestante dentro do continente europeu, tá bom? Quando fala em expansão, pessoal, da reforma protestante dentro do continente europeu, a gente tem que falar em João Calvino. João Calvino, pessoal, né, que era um teólogo francês que aderiu ao movimento reformista proposto por Lutero. Ele era um cara aí também que tinha na sua doutrina, né, ele acreditava também na salvação por meio da fé. Porém, pessoal, ele tinha aí uma questão bem interessante, que era a teoria da predestinação. Ou seja, aquele tipo de teoria que acreditava que o ser humano, a partir do momento do seu nascimento, já teria o seu destino traçado. E na sua doutrina, João Calvino tinha aí como acreditava, pessoal, que a prosperidade econômica individual era considerada um desses sinais da predestinação. Ou seja, a partir do momento ali que essa pessoa começava a progredir, né, ter prosperidade econômica, ele acreditava que isso seria um dos sinais da predestinação, tá bom? Passando aqui, pessoal, a gente vai ver, né, que para João Calvino, a questão do acúmulo de riquezas, ela não era mal vista, desde que esse acúmulo, pessoal, não fosse utilizado aí, por exemplo, para fazer farras, para bebedeiras, né? Para outros fins definidos como mundanos, tá bom? Então, diferente aí da questão da igreja, né? Por exemplo, João Calvino via que esse acúmulo de riquezas ele não era mal visto. Esses hábitos, né, calvinistas, segundo alguns historiadores, fortaleceram o capitalismo no início da Idade Moderna. Ou seja, pessoal, essa questão do acúmulo de riquezas aí, ela foi amplamente aceita aí, por exemplo, pela classe social aí predominante na Europa nesse período, pela burguesia. A burguesia foi, nós vamos ver nessa videoaula que ela foi uma grande adepta a essa doutrina pregada por João Calvino, tá bom? Porque ela permitia aí esse acúmulo de riquezas, né? E isso é bem característico do capitalismo. Alguns historiadores, como nós acabamos de pontuar, eles vão dizer, né, pessoal, que essa questão aí dos hábitos, né, pregados por João Calvino e sua doutrina fortaleceram o capitalismo no início da Idade Moderna, tá bom? Calvino, pessoal, ele aboliu aí, né, durante essa sua pregação de sua doutrina, formação aí de sua doutrina, ele disse o quê? Ele aboliu a questão aí das imagens de santos, né, o ritual da missa e instituiu aí, pessoal, somente a leitura da Bíblia e reconhecendo somente o batismo e comunhão como sacramento, tá bom? Nós sabemos que a Igreja Católica tinha nesse período outros também aí formas, né, a questão dos sacramentos, tá bom? Passando, pessoal, a gente vai ver, né, que a doutrina de Calvino foi muito criticada por diversos humanistas, pois eles reconheciam na teoria de Calvino um Deus tirano e vingativo. Ou seja, a teoria de Calvino, né, ela pregava o quê? Ela pregava ali que a alma, né, a pessoa já tinha ali já a sua predestinação. Né? Ou ela era condenada ao céu, ou ela era, melhor dizendo, eleita ao céu ou ao inferno, podemos dizer assim, né? Então, o que acontece, pessoal? Na doutrina de João Calvino, pregava que a salvação da alma ocorreria por meio da fé, e Deus predestinaria e quem queria salvar. Aqueles que trabalhavam muito e enriqueciam eram os escolhidos de Deus. Então, por isso que a doutrina aí, pessoal, de João Calvino, ela foi muito criticada pelas pessoas ligadas ao humanismo nesse período, tá bom? Os humanistas, pessoal, por sua vez, ele defendia o quê? Que as pessoas eram capazes de usar a razão para mudar a sua vida e que seu destino não poderia estar determinado.
Então, nós tínhamos aí essa diferença, né? João Calvino e os humanistas, né? Segundo os humanistas, eles reconheciam nessa teoria de Calvino um Deus tirano e vingativo, né? Já que João Calvino acreditava aí na teoria da predestinação, tá bom? Passando aqui, pessoal, a gente vai ver que as ideias de Calvino elas foram amplamente aceitas pelos burgueses. Conforme aqui nosso slide destaca, ele vai dizer que encontravam nela um alento às suas convicções no que diz respeito à valorização do trabalho, da poupança e do acúmulo do capital. Por isso, pessoal, que essa doutrina aí, alguns historiadores, alguns pesquisadores vão dizer que ela muito contribuiu aí para a questão do fortalecimento do capitalismo, né? O capitalismo que visa aí essa questão do acúmulo de capital, a questão da poupança, tá bom? Tal fato, pessoal, vai explicar aí essa questão da adoção dessa ideia, dessa doutrina de João Calvino. Ela vai explicar aí, pessoal, né, que essa adoção dessas ideias, ela ocorreu ali principalmente onde o capitalismo se desenvolvia e onde a burguesia lutava contra a igreja e os senhores feudais em busca do reconhecimento social e a legitimação para suas formas de riqueza, tá bom? Então, ali naquela área onde tinha esse conflito entre burguesia e igreja católica, essas ideias de João Calvino foram amplamente aceitas, tá bom? Passando aqui, pessoal, nós vamos ver, né? Curiosidades. Bom, pessoal, a partir dessa doutrina, né, a partir do calvinismo, formaram-se aí, pessoal, algumas outras denominações também protestantes, como é o caso da igreja presbiteriana, né, principalmente ali na Inglaterra e na Escócia. Também nós vamos ter aí, pessoal, uma outra corrente aí protestante, os chamados puritanos, na Inglaterra e posteriormente ali nos Estados Unidos, né, onde foram obrigados a migrar devido às revoluções que aconteceram na Inglaterra nesse período, que a gente vai ver no 8º ano. Então, os puritanos ligados à pureza do corpo, né? E também, pessoal, na França, os calvinistas ficaram conhecidos como hugonotes, tá bom? Então, essas curiosidades aí relacionadas à questão do calvinismo, tá bom? Calvinismo que surgiu lá a partir da teoria pregada, da doutrina pregada por Martinho Lutero, e a partir do calvinismo formaram-se também essas outras denominações protestantes, tá certo? Passando aqui, pessoal, a gente vai ver, a gente acabou de ver, né, as reformas religiosas aí ocorridas principalmente na França e na Suíça, né? João Calvino, ele teórico francês, e a partir da divulgação das suas ideias, ele passou a se exilar na Suíça, né? Então a gente viu aí esse contexto dessa divulgação das ideias dele nessas outros estados, outros países, né, da Europa. E nós vamos ver também aqui, pessoal, a questão da reforma na Inglaterra. Bom, no primeiro momento, pessoal, essas ideias pregadas na reforma protestante, né, de Martinho Lutero, elas foram amplamente condenadas na Inglaterra, né? O rei Henrique VIII aí, grande aliado da Igreja Católica naquele período, ele foi ali amplamente contra e recebeu um título chamado Defensor da Fé, né? Foi muito admirado por essa questão. Porém, pessoal, aquela velha história lá, né? Segundo o nosso livro destaca aqui, que a Igreja Católica aí tinha uma interferência muito grande na questão do Estado, e isso ali gerava um meio que descontentamento por parte do rei. O rei dizia uma coisa, mas a Igreja Católica ali também dizia outra. E isso causava ali uma série, né, de descontentamento entre ambas as partes, mas principalmente por parte do rei Henrique VIII, tá bom? E o rei, pessoal, aí vai surgir um probleminha, né? O rei desejava ter um filho homem, né? Então ele vai pedir ali a sua anulação do seu casamento. A sua esposa, ela, Catarina de Aragão, ela já tinha tido ali umas gravidez muito complicadas. Então passaram a dizer que, né, ela seria estéril, não poderia mais ter aí a condição aí de gerar um filho, tá bom? Então o rei desejava aí um filho homem para assumir o seu trono, né? Então ele pede a anulação do seu casamento para a Igreja Católica. A gente sabe que segundo a doutrina da Igreja Católica,
o casamento ele é indissolúvel, né? Então, ele teve aí o seu pedido negado pelo Papa Clemente VI, então isso vai causar, pessoal, dentro da Inglaterra, o rei vai ficar revoltado, né? O rei desejava aí se separar e casar com outra mulher, consequentemente, né, para ter esse filho. Então, isso vai gerar um descontentamento muito grande. E o que é que o rei faz? O rei, juntamente com o parlamento, no ano de 1531, ele vai criar aí uma coisa chamada ato de supremacia. O que seria, professor, esse ato de supremacia? Esse ato de supremacia, pessoal, seria basicamente a separação da igreja da Inglaterra, que passou a ser chamada anglicana, da igreja de Roma, tá bom? Com isso, pessoal, o rei, né, Henrique VIII, ele acumulou o cargo supremo da religião, ou seja, ele era ali o líder da religião anglicana, né? E em posse desse título, pessoal, ele anulou o seu primeiro casamento, tá bom? Então, galera, essa daqui foram basicamente as reformas ocorridas na Europa, tá bom? Vimos aí em alguns países. Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre a questão de como foi a reação da Igreja Católica a todo esse movimento aí de reforma que estava tomando os ares da Europa nesse período, tá bom? Eu quero aqui agradecer a todos, né, pela atenção de sempre, tá bom? Deixar um abraço para todos os alunos que estão participando aí das videoaulas, dando retorno das atividades, tá bom? E dizer que a gente tá junto aí nessa jogada, tá bom? Tá junto aí nessa as aulas, tá bom? Remotas, através aqui à distância, né? Mas logo, logo vai passar tudo e a gente vai retornar ao nosso dia a dia, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.